E a gente volta falando que no bairro Dias Macedo, um homem que estava com um carrinho de mão, ele foi atropelado e foi arremessado, minha gente, violentamente por um veículo. É surpreendente a imagem que você vai ver agora. Ele foi socorrido em estado grave, foi levado lá para o IJF no centro. Os moradores contam, presta atenção, que acidentes são registrados quase que diariamente naquele local. Obviamente, se tem reclamação da população, o Cidade 90 vai até lá. E o Natan Carcará também. E traz os detalhes para a gente agora. A Rua Pedro Dantas é a principal artéria de acesso ao bairro Dias Macedo. Por aqui os veículos passam com muita frequência, mas os moradores estão preocupados em decorrência dos diversos acidentes que estão sendo registrados nesse ponto da capital cearense. Segundo a comunidade, em um período de 7 dias, pelo menos 4 pessoas foram vítimas de atropelamentos. O último episódio foi flagrado por uma câmera de vigilância. Observe o momento em que um rapaz, um ajudante de pedreiro, ele pega o carrinho de mão, se prepara para atravessar a rua, momento em que ele é violentamente colhido por um veículo modelo Paraty. O cidadão chega a ser arremessado e logo em seguida cai no asfalto com diversos ferimentos pelo corpo. A comunidade se aproxima no sentido de socorrer a vítima, que ficou com inúmeros ferimentos na cabeça. O condutor do veículo permaneceu no local. Segundo a comunidade, o principal fator dos acidentes nesse trecho aqui da Rua Pedro Dantas é o excesso de velocidade. E a gente pode observar nas imagens de Alexandre Branco que é um ponto onde tem algumas barracas, comércios, residências, inclusive uma pracinha onde tem muitas crianças brincando. E segundo os moradores, os veículos passam em alta velocidade, os condutores não respeitam. Inclusive, aqui nas proximidades tem até um semáforo dizendo que é travessia de pedestres. Mas mesmo assim, com essa sinalização, não há nenhum tipo de conscientização por parte de motoristas e também de motociclistas. Aqui no local eu conversei com um comerciante que está muito preocupado em decorrência dos diversos acidentes. Uma das funcionárias do senhor também foi vítima de atropelamento aqui na Pedro Dantas. Sim, aconteceu isso sexta-feira agora passada, sendo que teve um ocorrido num dia anterior com um rapaz que está até no IJF, com o fêmur quebrado. Os acidentes são frequentes por aqui por qual motivo? Por falta de quebra-mola próximo aqui, tem um depois, mas está faltando um antes, para talvez parar mais um pouco desses acidentes. É uma via de extrema importância, saindo da Alberto Craveiro, a principal artéria de acesso ao Dias Macedo, muitos comércios, uma praça, e o que chama a atenção são esses números de acidentes. Inclusive o senhor falou que teve um episódio aqui que o rapaz chegou até a morrer em consequência de atropelamento. Sim, ele é até um grande conhecido aqui no nosso bairro. Há uns anos atrás, talvez uns 4, 5 anos atrás, teve esse óbito mesmo em frente desse mesmo local que está acontecendo esses incidentes de novo. E mesmo sendo uma área extremamente residencial, os condutores de veículos não respeitam? Não, infelizmente não. Eles saem do sinal ali, vêm com alta velocidade. Como tem esse quebra-mola aqui um pouco após, ele até reduz, mas antes eles vêm com 60, 70 km por hora. Moto passa muito rápido aqui com 80, 100, brincando. Agora a gente vai conversar com a dona Ivone. Ela também foi vítima de atropelamento. Dona Ivone, por gentileza, a senhora estava trabalhando, foi fazer a travessia da rua quando foi colhida por uma motocicleta. Ou seja, a senhora foi mais uma vítima dos diversos acidentes aqui na Pedro Dantas? Isso foi sexta-feira, quando eu ia passando o lado do outro lado, né? Aí eu não vi essa moto. Com o distante que eu estava, quando ela apareceu tão rápido, e eu não dei fé, né? Quando ela veio, estava em cima de mim. Aí pegou, bateu em mim, eu caí rodando com o peão. No meio da pista, com os pratos, foi todos os pratos quebrados. Tudo que eu vinha trazendo na mão, transportando do lado para o outro, né? Aí foi tão rápido, né? Tão rápido. Agora, os condutores por aqui não têm respeito nenhum? Não tem respeito e não espera, né? Porque eu, com uma senhora de idade, tanto que ele veio de lá para cá, vem, né, ligeiro, muito rápido, podendo baixar mais um pouquinho de velocidade,
Não, ele não respeita ninguém, nem o idoso, nem o jovem e nem nada. Né? Que era para ter o respeito e não tem. E aqui não tem como a gente fazer nada. A gente conversou com a dona Ivone, ela foi uma das vítimas de acidentes aqui na Pedro Dantas. E esse último que aconteceu, que foi flagrado pela câmera de vigilância, de fato foi um acidente impressionante. Isso porque o cidadão que estava levando o carrinho de mão, ele foi arremessado em decorrência do atropelamento, do forte impacto. A informação é que ele foi socorrido por meio de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi para o JF, está hospitalizado em decorrência de um traumatismo craniano. E o que as pessoas querem nesse primeiro momento é que haja uma conscientização, ou pelo menos o reforço na fiscalização ou equipamentos que venham auxiliar na redução da velocidade. Natan Carcará para o Cidade 190. Vocês perceberam a quantidade de acidentes que nós mostramos em nosso programa hoje? Viram um relato da moradora? Infelizmente as pessoas não respeitam, infelizmente as pessoas não têm atenção, infelizmente as pessoas não têm paciência. É o problema no trânsito, gente. Esse é o problema no trânsito. E hoje, sexta-feira, hein? Fim de semana chegou, cuidado, que a situação tende a piorar. Infelizmente, essa é a verdade. Por quê, Luciana? Porque sexta-feira toma um goró, vai lá, pega o carro, não deveria, mas pega, né? Tá apressado para chegar no lugar, não deveria, mas infelizmente sai atrasado, apressado. E aí o pior pode acontecer, que Deus nos livre e guarde, né?